Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e para trazer o Cloud Gaming News com várias informações. Vamos falar sobre jogos grátis da Epic Games, vamos falar sobre o evento da Microsoft que trouxe algumas informações sobre o futuro do Xbox, incluindo ou não jogos comprados na nuvem, né, ou alguma informação parecida com isso. Eu vou explicar melhor para vocês, e também o primeiro jogo da Activision Blizzard a chegar no Game Pass. Vamos falar sobre os novos jogos do GeForce Now e também um novo jogo no Boosteroid, e você vai saber também os últimos jogos que chegaram no xCloud. Deixa o like, se inscreve no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. Bom, falando sobre jogos grátis da Epic Games, então temos 4 jogos anunciados, né? 3 para a semana que vem e um que está anunciado para hoje, né? Que foi liberado hoje e você já pode resgatar Dakar Desert Rally. Entrando no site da Epic Games você já pode resgatar e ele está disponível no GeForce Now, então você vai poder jogar em Cloud Gaming através do GeForce Now pela Epic Games. Os próximos 3 jogos que chegam na semana que vem é da franquia Fallout e nenhum deles, infelizmente, está compatível com o Cloud Gaming, então você não vai poder jogar na nuvem. Mas não custa resgatar na semana que vem, né, para ficar na sua conta caso algum dia eles entrem. Falando sobre Boosteroid, também tivemos um novo jogo anunciado, né, um novo jogo disponível, inclusive nesse momento, que é o Granblue Fantasy Relink. Está disponível lá, você já pode jogar pela Steam, né, tem que comprar ele na Steam para poder jogar. E o link do Boosteroid está aí na descrição e nos comentários, caso você queira se cadastrar lá, testar a sua velocidade. Sobre a Nvidia, né? Então ela se tornou a 4ª empresa mais valiosa do mundo, e eu trouxe aqui informação no Twitter, né? Ficando atrás apenas da Microsoft, da Apple, do Saudi Aramco, e ultrapassou a Alphabet e a Amazon, sendo então a 4ª empresa mais valiosa do mundo. Isso significa o que para Cloud Game, né? A Nvidia traz o GeForce Now e, sendo assim, né, com mais valor do mercado, talvez ela traga mais investimento para Cloud Gaming, trazendo mais servidores, né? Possivelmente, isso só quem vai poder dizer realmente é a Nvidia em algum comunicado futuro, né? Mas a gente vê que realmente o serviço está se expandindo e aqui no Brasil ainda não, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente é atendido pela Abia. Quem sabe algum dia traga um servidor próprio da Nvidia GeForce Now aqui para o Brasil. Comenta o que você achou dessa informação. E ainda falando sobre GeForce Now, então lá no nosso site Cloud Games BR temos a atualização semanal dos jogos que estão disponíveis no catálogo do serviço. Então essa semana tivemos 5 novos jogos compatíveis, dia 15/2 hoje, que é o Punishers, Deep Rock Galactic, Goat Simulator 3, Skull and Bones e Halo Infinite, o jogo Microsoft disponível pela Steam e pelo Xbox Game Pass, né? Se tiver a assinatura do Game Pass, você consegue jogar dentro da assinatura do GeForce Now. Então apenas esses 5 jogos. Lá no nosso site tem a lista completa, como eu sempre trago aqui, a lista completa de jogos que você vai poder ainda jogar, que vai aparecer ainda no serviço até o final do mês. Agora falando sobre xCloud, né, eu trouxe aqui no Twitter também uma relação dos estados, né, onde já começaram as aulas, bastante estados, e no dia de hoje também tivemos aí vários estados também começando, São Paulo, Santa Catarina, Sergipe, vários estados começando as aulas, e ainda tem alguns, né, lá pro dia 19, 21 e até no dia 4/3, mas a maioria no dia de hoje já começaram as aulas. Isso significa que muitas pessoas, né, os jovens e as crianças, estão saindo das telas para estudar e liberando espaço nos servidores de Cloud Gaming, possivelmente, né? Nos testes de ontem, já às 10 horas da noite, que é um horário ainda que tinha bastante filas, meia hora, 40 minutos de fila. No dia de ontem, esse print não é de ontem, tá? No dia de ontem tinha 5 minutos de fila abrindo o jogo Palworld, né? Vamos testar aí nos próximos dias, no dia de hoje, na semana que vem a gente vai ver essa diferença muito maior nas filas do xCloud devido à volta às aulas. Acredito que sim, né? Muitas pessoas questionaram, inclusive lá no Twitter, sobre isso, falando que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas obviamente que tem, né, cara? É uma população muito grande, uma galera muito grande aí que volta a estudar e sai das telas. E mesmo à noite, né, o pessoal fala, à noite, então no horário de pico eles ainda estão em casa para jogar, mas à noite tem um pessoal que vai dormir mais cedo por causa das aulas, então realmente diminui o uso dos servidores. A gente vai ver isso nos próximos dias se concretizando. Comenta o que você achou, se já diminuiu as filas para você. Eu ainda fiz poucos testes, né, então não sei exatamente, mas se você comentar aí eu vou saber melhor por vocês do que por mim. E falando sobre anúncios da Microsoft, né, eles trouxeram aí algumas novidades interessantes, mas não tão interessantes assim para Cloud Gaming, né? Phil Spencer, Sarah Bond, eles se juntaram aí, fizeram um vídeo para trazer algumas informações, já que tinham alguns boatos que jogos
jogos da Microsoft, né, do Xbox, chegariam ao PlayStation e ao Nintendo Switch. E o Phil Spencer confirmou isso, né, que serão 4 jogos ainda a serem lançados, que quando as desenvolvedoras estiverem prontas, elas vão anunciar esses jogos para o PlayStation, para o Nintendo. Mas apenas 4 jogos, e ele frisou, né, que apenas esses jogos, mas possivelmente seja algum teste, algum tipo de teste da Microsoft para levar talvez outros jogos, né? Ainda não tem informações de quais serão esses jogos, mas não é nenhum jogo que já foi lançado até o momento. E aí, aproveitando isso também, eles trouxeram aqui a informação que o Diablo 4 vai chegar no Game Pass dia 28 de março. Então, o primeiro jogo da Activision Blizzard a chegar no Game Pass no dia 28 de março, mês que vem, já tá aí. Não temos informações ainda, inclusive no blog, né? Não tem a informação. Aqui, ó, até o Dunlock BR deixou um print aqui. Play It on console e PC no dia 28 de março. Então não tem informações do cloud. Pode ser que esse jogo não chegue para cloud, pelo menos logo no lançamento do Game Pass, né? Aqui também no blog da Microsoft, eles colocaram console, PC e Xbox. Então não tem ainda informação de cloud, mas pode ser, né? Aquela coisa que às vezes a Microsoft não deixa a informação lá, mas depois, quando chega o dia, entra no cloud. Pra gente saber, só esperando esse dia chegar ou alguma outra confirmação. E também tem aquela questão de que existe um acordo da Microsoft com a Ubisoft, onde quem gerencia, né, as licenças de cloud é a Ubisoft para jogos Activision Blizzard. Então pode ser que ainda tenha, devido a isso, esse jogo não chegue ao cloud, ao Xbox Cloud Gaming tão cedo, né? Vamos esperar para saber. E o Phil Spencer também trouxe uma outra informação, que é a confiança na biblioteca Xbox, né? Ele pede que os usuários tenham confiança na sua biblioteca, né? Continuem comprando jogos no Xbox, e menciona que a compatibilidade da biblioteca é uma prioridade para a Microsoft. E como eu mencionei aqui no Twitter também, não fica claro se eles estão falando em alguns momentos aqui sobre a nuvem, né? Vou ler isso aqui para vocês para ficar um pouquinho mais claro. Então, da mesma forma, o nosso compromisso com a preservação dos jogos é inabalável. Os jogadores do Xbox devem ter confiança na construção da sua biblioteca digital no ecossistema Xbox. Continuaremos a recompensar isso com as experiências mais robustas e fáceis de usar, incluindo compatibilidade com versões anteriores, jogo cruzado, progressão de salvamento cruzado e jogos convenientes na nuvem. Ou eles colocaram aqui, né? Aqui traduziu, então ficou meio confuso, mas é conveniência de cloud gaming. Basicamente essa é a frase que ele colocou. O que não dá para entender muito bem o que ele quer dizer com isso. Se conveniência de cloud gaming para jogos comprados da sua biblioteca seja jogos que você comprou, você pode jogar na nuvem ou não, né? O que foi uma promessa lá atrás da Microsoft, né? Então é possível que tenha relação com isso. E mais aqui embaixo também, a Microsoft mencionou a compatibilidade com a biblioteca é uma prioridade. Então é a prioridade da Microsoft ter uma máxima compatibilidade possível da sua biblioteca de jogos, né? Você comprou o jogo, você quer jogar onde você quiser, incluindo reprodução cruzada, salvamento cruzado e recursos robustos na nuvem. E aí, aqui a gente não sabe também se é poder jogar esses jogos em cloud game. Resta aguardar, porque aqui não ficou claro sobre essa informação, né? Que era uma coisa que a gente estava muito esperando sobre esse anúncio, mas não ficou claro. Pelo menos está mencionado aqui que a compatibilidade da biblioteca é uma prioridade para eles. Eu acredito que sim, em algum momento isso deve chegar, até porque já foi prometido, né? E por último, vamos falar aqui sobre os jogos do Xbox Cloud Gaming, né? Alguns jogos que chegaram. Então, os últimos jogos que chegaram é o Train Sim World 4, Resident Evil 3, Bloodstained, Plate Up e A Little to the Left. Esses são os últimos jogos que chegaram no xCloud, que você já pode jogar na nuvem, aonde você tiver, né? Na TV, no celular e tudo mais. Então é isso, essas são as informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tamo junto, valeu e até a próxima.